Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no cursinho Voo e Alto. Hoje nós vamos falar sobre os 5 reinos dos seres vivos. O reino é uma das formas da biologia classificar os seres vivos, e eles são classificados de acordo com as suas semelhanças. Existem também outras formas de conseguir classificar os seres vivos, mas o reino é uma das mais abrangentes. Os seres vivos são classificados de acordo com as suas características. Essas características são os tipos de células, a organização celular, a nutrição e o tipo de reprodução. O tipo de célula significa se aquele ser é um ser eucarionte ou procarionte. O eucarionte significa que ele tem um núcleo que envolve o material genético daquela célula. Já o procarionte significa que ele não tem essa membrana que envolve o material genético, ou seja, o DNA fica disperso no citoplasma. Já a organização celular significa se aquele ser é um ser unicelular ou multicelular. Quando ele é unicelular, significa que ele só tem uma célula, e quando ele é multicelular, significa que ele é composto por mais de uma célula. Já a sua característica sobre a nutrição significa que ele pode ser autótrofo ou heterótrofo. Quando ele é autótrofo, significa que ele produz o seu próprio alimento, e quando ele é heterótrofo, significa que ele não consegue produzir o próprio alimento. E quanto à sua reprodução, significa que ela pode ser por meio da reprodução sexuada ou assexuada. O primeiro reino dos seres vivos, que é o reino mais simples de todos os reinos que existem, é o reino monero, e ele é composto por seres procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos. Os seres vivos que estão incluídos nesse reino são as bactérias e as cianobactérias. As bactérias são organismos unicelulares, que são um dos mais abundantes do planeta. Já as cianobactérias também são organismos unicelulares e que podem viver isoladamente ou em colônias, e elas realizam a fotossíntese. O segundo reino dos seres vivos é o reino protoctista. Ele possui seres vivos que são eucariontes, autótrofos ou heterótrofos e unicelulares ou pluricelulares. Os organismos que estão nesse reino são os protozoários e as algas. O terceiro reino dos seres vivos é o reino fungi, e ele é composto por indivíduos eucariontes, unicelulares ou pluricelulares e organismos heterótrofos, ou seja, eles não apresentam clorofila e por isso não conseguem fazer fotossíntese, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento. O quarto reino dos seres vivos é o reino vegetal, ou o reino plantae, que é composto por plantas. Ou seja, esses organismos são eucariontes, pluricelulares, clorofilados e autótrofos. Ou seja, eles conseguem produzir o seu próprio alimento a partir da luz solar, ou seja, fazem fotossíntese. E o último reino dos seres vivos é o reino animalia, ou o reino dos animais, e ele é composto por seres eucariontes, heterótrofos e pluricelulares. As células dos seres que estão no reino animalia se diferenciam das células dos seres que estão no reino vegetal, porque as células vegetais possuem, por exemplo, a clorofila e a parede celular, que são características que não estão presentes nas células animais. Eles também são seres aeróbicos, o que significa que eles tiram o oxigênio da água ou do ar, dependendo do meio em que eles vivem, e a maioria desses seres se reproduzem a partir da reprodução sexuada. E existe uma separação entre os seres que estão no reino dos animais. Existem os animais vertebrados e os animais invertebrados.